E o vídeo de hoje é um presentão, porque na verdade é uma aula completaça do curso Memória Total, que eu estou deixando disponível aqui aberto para vocês. E nessa aula você vai aprender 4 passos bem detalhadamente de como você faz para memorizar qualquer assunto, por mais abstrato que ele seja, transformando esses assuntos em coisas mais concretas e fáceis de memorizar. Se você estiver revendo esse vídeo, que eu acho que você vai querer fazer em algum momento que você estiver aplicando a técnica, eu deixei um índice bem detalhado lá na descrição para que você possa ir direto àquele ponto que você está em dúvida. Se você gostou desse presentão, dá aquele joinha maroto já. E se você está chegando agora, meu nome é Ana Lopes e a minha missão aqui é transformar a sua aprendizagem numa aprendizagem mais eficiente e mais prazerosa. Então se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana tem mais aprendizagem para você. Vamos começar? Primeiro, o mapa mental, que diz pra gente que hoje a aula é ensinando 4 passos simples para tornar qualquer informação inesquecível, tá? Então vamos lá. Que a gente quer, então, transformar a nossa informação abstrata e desconhecida em uma coisa concreta e que a gente nunca mais vai esquecer. E eu sempre gosto de dar o tom da aula com uma citação. E a citação que eu escolhi para a aula de hoje é a seguinte. É do Einstein, tá? E o verdadeiro sinal de inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação. Isso foi o que o Einstein disse. E por que eu escolhi essa citação? Porque hoje nós vamos usar bastante a imaginação. Você vai ter que ser bastante criativo para poder fazer essa migração de uma coisa abstrata e transformar essa coisa numa coisa mais concreta. Aí você já tá botando a mão na cabeça assim, mas eu não sou uma pessoa criativa, eu sou de exatas, eu não levo jeito pra ficar imaginando coisas. Bobagem. Toda criança de 4, 5 anos é super criativa, super imaginativa. O que aconteceu? Aconteceu que a gente foi crescendo, a escola foi podando a nossa criatividade, porque só dava valor a coisas não criativas. E aí a gente meio que ficou com a criatividade ali meio que amortecida. Mas uma vez que você começa a praticar, essa criatividade volta com toda a força e não demora muito tempo para isso acontecer. Vamos ver como fazer isso, que são os 4 passos, que são na verdade 4 passos para você dar uma estimulada na sua imaginação de uma forma estruturada, e a partir desses 4 passos você vai ver que a sua criatividade vai vir à tona com muita força, tá certo? É só um pouquinho de treino. Mas vamos lá. Vamos estabelecer alguns fatos básicos sobre o funcionamento da sua memória, tá? Alguma coisinha tinha lá na aula inaugural e outras coisas eu vou explicar aqui que eu não entrei em mais detalhes, tá? A primeira coisa básica é que a nossa memória funciona em termos de associações. Mas o que é uma associação? Uma associação é quando você pega uma informação qualquer isso estou falando em termos de memorização, tá? Em termos de como isso funciona na nossa memória. Então você pega uma informação qualquer essa informação é a novidade, é aquela coisa que você não sabe, que você está sendo apresentada essa informação pela primeira vez. E você tem uma outra informação B que você já conhece, qualquer coisa já conhecida. Quando você faz uma ligação, uma relação entre a informação A e a informação B, você está criando uma associação na sua memória, tá? E o grande fato que você tem que saber é que é impossível você memorizar qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, sem criar algum tipo de associação com alguma coisa que você já conhece, tá? A nossa memória só funciona deste jeito. Aí você pode dizer assim, mas Ana, eu não sabia disso, nunca usei muito esse negócio, mas eu memorizei algumas coisas na minha vida, né? Eu memorizei o alfabeto, memorizei a tabuada, eu consegui fazer algumas memorizações. Como é que é isso? É que assim, a nossa memória trabalha com 2 tipos de associação, basicamente. Primeiro tipo de associação, que é aquela que você já faz sem perceber, é a associação natural. É uma associação que é feita de forma subconsciente,
que é baseada em alguns critérios que o cérebro tem por ele mesmo, baseada no funcionamento natural do cérebro. Então, por exemplo, alguma coisa que gera uma emoção muito forte, geralmente faz com que você memorize um evento com mais facilidade. Tá? Então, aquele professor que rabiscou alguma coisa de vermelho no quadro, fez alguma piada e tal, aquilo você vai memorizar mais, porque você se espantou com aquilo, né? Se eu mostrar para você uma bandeira do Brasil e falar 7-1, você certamente vai se lembrar tudo que você estava fazendo, com quem você estava e tudo mais, no dia que o Brasil tomou uma goleada de 7-1 da Alemanha, em plena Copa do Brasil, certo? Então, geralmente o cérebro tem alguns critérios, sendo a emoção um deles, para decidir o que vai ser memorizado e o que não vai ser memorizado. Isso tudo é feito de forma subconsciente, é por isso que você nunca soube da história das associações. Então ele vai criando lá as associações. Agora, as associações naturais, elas não dão conta de tudo, de todo tipo de informação que a gente precisa memorizar. Primeiro porque o ambiente acadêmico é muito hostil à formação de associações naturais. Por quê? Porque o professor chega lá, enche o quadro, tudo com giz da mesma cor, ou com um pincel tudo da mesma cor, fala no mesmo tom. Então, ele não cria um ambiente que ajude na criação de associações naturalmente. Isso é geral para todo o mundo acadêmico. Isso é um dos motivos pelo quais a escola está indo pelo buraco em que está indo, tá? E não é só no Brasil. No Brasil está um pouco pior, mas em geral no mundo as escolas não estão indo bem, tá? Fora aqueles países que têm assim uma educação de primeira linha e que já estão em outro século, para dizer a verdade. Agora, se as associações naturais, mesmo que você ajude um pouco, mesmo que você crie um ambiente melhor, não dão conta, a gente tem que partir para as associações intencionais. E o que são as associações intencionais? São as associações que você conscientemente decide fazer. Você olha para uma informação, você decide que aquela informação é importante e aí você cria uma associação para não se esquecer mais daquilo, certo? Mais ou menos o que você faz quando você amarra alguma coisa no seu dedo para não esquecer de alguma coisa. Então você intencionalmente sabia que havia um risco de você esquecer de fazer alguma coisa quando chegasse em casa. Você foi lá e amarrou uma fita no seu dedo para que você, quando chegasse em casa, olhasse para aquela fita e lembrasse do que fazer, tá? Isso é um exemplo de uma associação intencional. Agora, o legal é a gente levar isso para o mundo acadêmico e usar isso para aprender as coisas que a gente precisa aprender para passar no nosso vestibular, no nosso concurso, para fazer a nossa graduação sem atropelo, a nossa pós sem atropelo, tá certo? Então, é isso que a gente vai aprender, então, quando a gente for fazer os 4 passos. Os 4 passos são justamente 4 passos para você criar uma associação intencional que seja boa para o seu cérebro, que o seu cérebro fala assim, ah, legal, isso eu vou lembrar. Tá? Porque o cérebro é meio manhoso, ele fica tentando economizar energia. Então você tem que criar a associação, mas criar de uma maneira que o cérebro preste atenção naquilo e fale para você, beleza, vamos guardar isso aí, tá? E é isso que a gente vai aprender a fazer agora, tá certo? Então vamos ver que 4 passos são esses. E o que eu estou fazendo aqui? Eu chamei a técnica de PVSL. Por que eu fiz isso? Isso se chama acrônimo. É uma das pouquíssimas técnicas de memorização que as escolas até aceitam que você use em algumas situações. Geralmente quando a coisa está pegando fogo. Por exemplo, quando você está fazendo um pré-vestibular. Ou se você está num curso preparatório para concursos, geralmente esse tipo de coisa é usado. Mas ninguém vai muito além disso não, tá? As pessoas acabam partindo para uma gracinha aqui, né? Um acrônimo aqui, outro ali, e não exploram outras técnicas mais avançadas de memorização, como a gente vai fazer aqui no Memória Total, tá? Então, esse acrônimo me lembra os passos que eu preciso dar para criar uma associação inesquecível. Primeiro eu tenho que fazer uma série de perguntas para encontrar o objeto que eu vou usar para fazer a associação com aquela coisa abstrata que eu estou tentando aprender. Depois eu vou visualizar esse objeto. Depois eu vou tornar essa visualização surpreendente e depois eu vou localizar essa informação no espaço.
Então vamos lá. Quais são as perguntas que você tem que fazer para encontrar a associação certa para você? E esse para você aí é de propósito. Por quê? A associação é sempre com daquela coisa que você está querendo aprender com a coisa que você já sabe, né? É assim que a gente forma a nossa memória. Eu associo o que é novo com aquilo que eu já sei. Então, o que eu já sei é diferente do que você já sabe, é diferente do que o seu colega do lado sabe. Então, a associação que funciona bem para mim pode não funcionar para você. Uma associação que funciona bem para você pode não funcionar para mim. Por quê? Porque a base de conhecimentos que a gente tem, que eu tenho, é diferente da sua, tá? E a sua é diferente da minha. Por exemplo, se você for um advogado, coisa que eu não sou, e você estiver querendo aprender algum conceito novo de direito, você pode associar esse conceito novo com alguma coisa em direito que você já conhece. Isso provavelmente vai ser super fácil para você. Agora, para mim, já vai ser mais difícil aprender conceitos de direito porque eu não sou advogada. Então, a base de conhecimento que eu tenho em direito é muito pequena, certo? Então, só para enfatizar o fato de que a associação, não tem associação certa e errada absolutamente. Tem associação que funciona para você e associação que não funciona para você, ok? E para encontrar esse elemento que vai ser a associação da sua palavra abstrata, do seu conceito abstrato, você tem que começar a se fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é a mais óbvia de todas, o que essa coisa que eu estou querendo lembrar me lembra? Qual é a primeira associação que me vem à cabeça? E por que eu tenho que fazer essa pergunta? Porque a primeira associação que você faz, sem pensar, é a associação mais natural que você vai obter. Então, quando você for tentar lembrar dessa coisa abstrata de novo, é bastante provável que a mesma associação pipoque da sua cabeça com facilidade. Então, o esforço envolvido vai ser muito pequeno, tá? Se é uma associação que já surgiu naturalmente para você. Eu vou dar um exemplo aqui para isso ficar concreto, tá? Suponha que você está estudando Segunda Guerra Mundial e todo mundo está careca de saber que o grande causador da Segunda Guerra Mundial foi o Hitler, né, da Alemanha nazista. Agora, o que talvez você não lembre dos tempos de escola é quais foram os dois países que formaram o eixo junto com a Alemanha, né, contra os aliados que venceram a guerra. E um desses países foi a Itália. Então, suponha que eu esteja querendo memorizar isso. Quais foram os países que formaram o eixo com a Alemanha? Foram a Itália e o Japão. Vamos pensar em como eu memorizaria a Itália. Bom, a Itália, a primeira coisa que a Itália me lembra é de pizza. Tá? Pode ser que para você não seja. Talvez eu tenha falado Itália e você tenha lembrado do Papa. Talvez eu tenha falado Itália e você tenha lembrado da bandeira da Itália ou da seleção italiana, qualquer coisa, tá? Que lembre a Itália. Mas essa é a primeira associação para mim. Então essa é a que vai funcionar melhor, tá? Mas muitas vezes a gente não consegue lembrar de nada relacionado àquela palavra. Pode acontecer. Itália é relativamente fácil, né? Mas pode ser que eu pegue lá um país que você nunca ouviu falar e aí você não consegue fazer nenhuma associação com esse país. E aí, como é que faz? A gente continua e vai para a próxima pergunta, que é a seguinte: com que essa coisa se parece? Tá? Suponha que eu não tivesse conseguido fazer uma associação de Itália com a pizza. Para fazer a pizza, que é uma coisa concreta, representar a Itália para mim. Aí eu vou fazer essa segunda pergunta. Com que isso se parece? Bom, no caso da Itália, eu posso pegar o mapa da Itália e dizer assim, o mapa da Itália se parece com uma bota. Então eu posso usar a bota como uma representação da Itália. Também serviria como associação. Mas suponha que essa pergunta também não tivesse surtido nenhum efeito. Né? Você pegou um país com um nome desconhecido e, além do mais, o mapa desse país é totalmente amorfo, assim, ele não se parece com nada. Aí você vai para a próxima pergunta, que é uma pergunta extremamente poderosa quando a gente fala em termos de memorização, que é: como eu me sinto em relação a isso? Tá? E aí eu poderia, então, pensar: eu me sinto
reverente, porque eu lembro que a Itália abriga o Vaticano, e o Vaticano, afinal de contas, né, a Igreja Católica é uma instituição que tem 2000 anos de existência. Isso é uma coisa espantosa e tal, então eu sinto reverência. Você pode sentir outras coisas, tá? Você pode até nem gostar do Papa, então você sente raiva porque a Itália abriga o Vaticano. Então, não importa se você sente a mesma coisa que eu. O que importa é que quando você sente alguma coisa, isso vai fazer com que essa memória se sedimente com mais facilidade, tá? Então, essa seria uma terceira opção de imagem para representar a Itália para mim. Poderia ser o Papa, certo? E se por acaso eu não consegui sentir nada? É aquele país mesmo, é muito desconhecido. Como é que eu vou sentir alguma coisa com um negócio que eu não sinto? Aí eu posso tentar ver se isso remete a algum evento da minha vida, tá? No caso da Itália, eu me lembro da macarronada da minha mãe. Minha mãe faz uma macarronada à bolonhesa que eu adoro. E eu nunca consigo que alguém faça do mesmo jeito que ela faz, né? Comida de mãe tem essas mágicas, assim. Então, isso é um evento altamente emocional, né? O dia que a minha mãe fez uma macarronada pra mim, porque eu tava triste, ela fez a macarronada pra me animar, qualquer coisa desse tipo. Geralmente, quando a gente lembra de eventos da nossa vida, a gente lembra com um tom emocional. E isso também ajuda, porque a emoção, volto a repetir, é extremamente fortalecedora da memória, ok? Então, a macarronada da minha mãe também seria, para mim, um bom símbolo para Itália, tá? Vocês estão vendo que eu estou criando vários símbolos. Você vai dizer assim, mas precisa de tanto? Não, precisa de um só, que faça muito sentido para você. Eu estou mostrando assim, se você com a primeira pergunta não conseguiu, tenta a segunda pergunta. Se com a segunda não conseguiu, tenta a terceira, e assim por diante. Se você fez todas essas perguntas aqui, essas 4 perguntas, e ainda não conseguiu, você pode tentar apelar para os seus sentidos. E o sentido que é melhor para fazer isso é a audição. Por quê? Porque aí você vai pelo som da palavra. O que Itália, em termos de som, me lembra? Me lembra o nome da flor dália. E por sorte, a flor dália é essa flor redondinha aqui, diferentona, então vai ser fácil de lembrar. Então serviria também como um símbolo para representar a Itália para mim, quando eu estiver estudando lá a Segunda Guerra Mundial, tá? Esse método de você usar um som parecido é muito bom quando a palavra é muito abstrata. Por exemplo, uma vez eu estava ajudando uma aluna a fazer um mapa mental num outro curso que eu tenho, e ela queria representar, tinha lá no mapa dela a palavra taxonomia. Como é que eu vou representar uma coisa tão abstrata quanto taxonomia? Aí eu botei um táxi, né? Por quê? Só pelo som já me lembra, já é suficiente para me lembrar da palavra taxonomia, porque tem todo um contexto ali e aí você lembra, tá certo? Então essa é uma técnica muito boa para quando a palavra é abstrata demais. É você buscar uma outra palavra que seja mais concreta e que se pareça com aquela, ok? Muito bom também para vocabulário em língua estrangeira. Você pode também, para fortalecer alguma coisa que você já criou, alguma imagem que você já acha que pode ser uma boa imagem, perguntar que cheiro essa coisa teria. Então, por exemplo, poderia ter cheiro de molho de tomate, cheiro de queijo parmesão, que você coloca em tudo que é comida italiana, tá? Então, você poderia associar com cheiro. Geralmente o cheiro, o gosto, o toque, a gente usa mais para fortalecer alguma outra associação que a gente já criou. Então, como seria tocar nisso? Bom, se eu estiver usando o símbolo da pizza ou do macarrão, tocar nisso seria quente, né? Se eu tocasse no macarrão, pode ser meio gosmento, né? Porque tem um molho ali. Então, eu poderia imaginar isso. E o gosmento, gente, ajuda pra caramba. Porque quando a gente acha esquisito, é melhor ainda. Que gosto esse negócio teria? No caso, também poderia ter gosto de queijo parmesão ou de molho de tomate e tal. Mas esses 3 sentidos aqui, eles servem mais para reforçar alguma associação que você achou, mas ainda está sentindo que ela não está bem firme. Aí você pode explorar um pouco os outros sentidos, além da visão, tá? Agora, a do som é muito boa para criar associações até no momento que você ainda não tem nenhuma, ok? Porque a palavra era muito abstrata.
E finalmente, se tudo mais falhar, o que você faz? Você vai para o Google Imagens. O que o Google Imagens traz para mim quando eu digito essa palavra? Olha, se eu digitar Itália no Google Imagens, aparece isso aqui, ó. Vai aparecer aqui a Torre de Pisa, vai aparecer aqui a bandeira da Itália, o mapinha que eu tinha falado, que é em formato de bota, o Coliseu, que está aqui no cantinho, tá? Tem duas imagens do Coliseu aqui. Veneza, que é uma cidade italiana. Então você vê que tem um monte de símbolos que eu nem cheguei a tocar, né? Se você pega a palavra e tenta fazer uma associação só com a cabeça, geralmente isso vai levar uma fração de segundo, principalmente quando você já tiver praticado um pouco isso. E segundo, porque nem sempre você vai ter uma conexão de internet disponível. Você precisa treinar para essas situações. Por exemplo, você está numa aula que você não pode ficar mexendo num computador ou mesmo num celular. Ou você está numa biblioteca que não tem sinal de Wi-Fi. E aí, como é que faz? Tá? O ideal é que você não dependa do Google Imagens e que use ele como último recurso. Até porque quando você faz o esforço e depois vê o que poderia ser feito, você, na próxima vez, você vai estar com mais criatividade, vai estar com a criatividade mais aquecida para encontrar uma associação por você mesmo, certo? Então esse é o primeiro passo e ele é meio longo, eu concordo com você, mas só é longo porque você ainda não está acostumado a fazer associações. Porque normalmente o que vai acontecer, depois que você treinar essas perguntas por algumas vezes, o que vai acontecer é que as coisas vão pipocar da sua cabeça na primeira pergunta, tá? Porque você vai abrindo a sua cabeça para muitas possibilidades e aí esse processo acaba se tornando um processo que vai levar menos de um segundo para você achar uma associação, tá? Na grande maioria dos casos. Mas essas perguntas são importantes para você que está com dificuldade de encontrar associações que façam sentido, certo? Depois você tem que fazer um teste com esse objeto que você escolheu. Você tem que visualizar e tem que ver se essa visualização é concreta e é alguma coisa que você conhece, que você tem familiaridade. Não é que você precisa já ter ido no Coliseu para usar o Coliseu como símbolo da Itália. Você precisa saber ver uma foto dessa e reconhecer que é o Coliseu. Você precisa saber conseguir fechar os olhos e enxergar o Coliseu na sua mente. Se você consegue fazer isso, beleza. Esse símbolo é bom para você começar a fazer uma representação mais concreta daquela informação abstrata. Certo? E aí a gente vai... Então esse passo é bem pequenininho. Ao contrário do primeiro, que pode ficar meio longo no início, esse passo é simplesmente você enxergar. Isso você já vai fazendo naturalmente quando você começa a explorar as possibilidades de objetos para representar a sua palavra, ok? O terceiro passo é um passo fundamental, que é você pegar essa visualização que você fez e torná-la de alguma maneira surpreendente, inesperada, bizarra e engraçada. Por que isso é fundamental? Porque é esse elemento de surpresa que cola aquela informação na nossa memória. Como eu disse, o nosso cérebro é um tremendo preguiçoso. Ele faz de tudo para economizar energia. Então, a gente está recebendo milhares de informações durante o dia. Se for tudo mais ou menos dentro do esperado, ele vai descartando, vai descartando. Agora, se você chama a atenção dele com uma imagem diferentona, que surpreende o seu cérebro, aí aquela informação gruda na sua memória. Afinal de contas, ninguém esperava que a Alemanha desse uma goleada de 7-1 no Brasil. Algumas pessoas podiam até estar esperando que o Brasil perdesse para a Alemanha, mas de 7-1 realmente ninguém esperava. Então foi uma coisa muito surpreendente. É por isso que você lembra em detalhes do que aconteceu naquele dia, mesmo que você nem seja muito ligado em futebol, tá certo? Então, esse elemento de surpreendente é o que torna a informação memorável, é o que torna a informação inesquecível, que é o que a gente está buscando, tá? Por exemplo, se eu tivesse escolhido a pizza para representar a Itália, ao invés de imaginar uma pizza normal, eu ia imaginar a famosa pizza com borda de coxinha, que é uma pizza que rolou aí na internet durante um tempo, e o pessoal estava horrorizado com as maluquices que o brasileiro faz, né? Então, é isso. É uma pizza em que a borda, em vez de ser aquela borda tradicional, sem nada, ou uma borda com catupiry, é uma borda cheia de coxinhas.
Se você quiser aproveitar a brincadeira e lembrar que o outro país, além da Itália, que estava junto com a Alemanha, era o Japão, você pode imaginar que no lugar dessas coxinhas aqui tem sushis, ou tem um salmão vivo, mexendo para lá e para cá, porque afinal de contas, sushi é salmão cru, né? Então, ou sashimi, que é o salmão cru. Então, você torna a informação visualmente surpreendente e aí fica muito mais difícil esquecer, tá certo? Então essa é a terceira etapa. Normalmente esses 3 passos já são suficientes para você não esquecer mais a informação que você está querendo memorizar, tá? Se você tiver ainda com alguma dificuldade, você pode usar o 4º passo, só bebendo uma água aqui, que é localizar. Localizar é simplesmente imaginar aquele objeto dentro de um certo ambiente. Esse passo é opcional, como eu disse, é só no caso de você estar tendo dificuldades ainda com a associação que você encontrou. Achar que ela ainda não está bem memorizada, que ainda não está suficiente para você não esquecer essa informação, tá? Mas ele é opcional. Por que a gente usa primeiro a visualização e depois a gente, para tentar fortalecer essa visualização, a gente localiza? Porque a nossa melhor memória, a memória que a gente tem assim mais poderosa, é a memória visual. Então, todos os métodos são baseados nessas imagens bizarras, porque a gente está usando a emoção do estranhamento e está usando a visualização, que faz uso da nossa melhor memória. E a nossa segunda melhor memória é a memória espacial. Então, quando eu junto as duas, eu tenho um poder de colar essa informação na minha memória muito grande. Mas, normalmente, uma boa visualização bem bizarra já é suficiente para a gente memorizar aquilo que a gente queria, tá certo? Então, eu dei alguns exemplos aqui em cima da palavra Itália, mas eu quero mostrar um exemplo prático para você aplicar, por exemplo, numa situação de perguntas e respostas, que na verdade é uma situação de conceito e definição, tá? Você pode aplicar isso de diversas maneiras, mas eu vou mostrar aqui um exemplo, certo? E antes, então a gente vai, como eu disse, é uma situação de perguntas e respostas, então você tem uma série de perguntas, você quer memorizar a resposta, tá? E você quer memorizar isso de uma forma muito firme, muito segura e inesquecível, tá? Que você não vai esquecer daqui a 1 hora, 2 horas. Amanhã você vai estar lembrando, semana que vem você vai estar lembrando. Antes da gente começar esse processo de memorização, é que agora você vai memorizar, tá? Eu vou te conduzir por esse processo. Eu quero que você faça um favor para mim, marca o tempo aí. No meu relógio aqui são 20h53, eu vou até anotar aqui, mas você pode anotar aí também. E a gente vai anotar quanto tempo a gente vai levar para fazer essa memorização, porque depois eu quero discutir um pouco com vocês a questão do tempo que você leva para construir uma memória dessa. Outra coisa que eu quero de vocês é atenção. Sem atenção você não vai memorizar, tá? É só isso que precisa, que você preste atenção, e também que você faça o esforço de visualizar na sua mente as imagens que eu estiver falando aqui, certo? Então vamos lá, vamos marcar a hora aí de novo, porque eu fiquei falando aqui mais um minutinho, então são 20h54. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar para memorizar esses conceitos. Que, a título de exemplo, eu escolhi conceitos bem iniciais da área de química, tá? Que conceitos são esses? São 4 conceitos, tá? Na verdade, 4 perguntas. O que é química, o que é matéria, o que é um corpo e o que é um sistema, certo? Então, eu vou passar pelo processo do PVSL, tá? Para você entender como que ele vai funcionar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer, bebendo uma aguinha aqui para ajudar a minha garganta, é pegar uma palavra-chave que represente a minha pergunta. Eu não preciso, mesmo que a pergunta não seja o que é, eu não preciso transcrever a pergunta toda em símbolos. Não, eu só preciso de um símbolo
que represente a pergunta inteira. E eu vou fazer esse símbolo com base na palavra-chave da pergunta. Aqui tá fácil, mas na resposta a gente vai ver essa coisa da palavra-chave funcionando mais fácil, tá? Então, a primeira palavra aqui é química. Então, o que eu faço quando eu tô diante disso? Eu vou tentar memorizar a resposta disso. O que é química? É isso, isso e aquilo. Mas antes eu preciso de um símbolo para química para associar com a resposta. Então, a primeira pergunta lá, da etapa das perguntas, é: o que química me lembra? Bom, química me lembra pipetas, provetas, essas coisas de laboratório. Mas se por acaso não lembrasse, o que eu ia fazer? Eu ia começar a perguntar. Química se parece com o quê? Ah, química se parece com mímica. Ah, eu já estou fazendo uma associação sonora, né, com a palavra parecida, tá? Você vê que as coisas vão se misturando. O que eu sinto em relação à química? Ah, eu sinto medo. Tem algum evento da minha vida que eu me lembro? Eu me lembro que uma vez eu estava no ensino médio e a minha turma fez uma zona no laboratório e deu maior confusão pra gente. E eu lembro da quantidade de risada que eu dava do colega que liderou a bagunça que aconteceu no laboratório. Tá? Então, é um evento da minha vida. Então, é assim, eu vou explorando possibilidades. Então, quais são as possibilidades? As provetas, né, as pipetas aí, a cara do meu colega que fez a bagunça no laboratório de química, um ácido corroendo o meu dedo, porque eu morro de medo, tá? Então, tem várias possibilidades. Geralmente eu fico com a primeira, que é a mais forte, né? Mas eu estou explorando outras para que você veja como que acontece o processo, ok? O que é matéria? É a próxima coisa que eu preciso criar um objeto concreto que represente essa palavra. O que faltou aqui? Eu fiz as perguntas. Decidi que o objeto é uma proveta. Agora eu tenho que transformar essa proveta em alguma coisa surpreendente. O que vai ser? No meu caso aqui, vai ser uma proveta gigante, tá? E a gente já vai entender por que uma proveta gigante cabe super bem aqui na nossa brincadeira. Mas poderia ser uma proveta minúscula, poderia ser uma proveta de cabeça para baixo, poderia ser uma proveta com um bebê dentro, porque tem a expressão bebê de proveta, né? Pode ser qualquer coisa que torne essa proveta diferente para você, ok? O que é matéria? Matéria me lembra o quê? Me lembra aqueles cadernos de matérias que a gente usa na faculdade, no colégio e tal. Mas e se não me lembrasse nada? Eu poderia pensar assim: matéria se parece com o quê? Ah, matéria, quando eu penso em matéria, eu me lembro, se parece com um montinho de alguma matéria, alguma substância, tá? Então parece com um morrinho, tá? Então um morrinho também poderia ser um símbolo para matéria para mim. Aí eu poderia pensar num morrão, para ficar grande e tal. Se eu não conseguisse lembrar de nada que se parece, eu poderia perguntar o que eu sinto em relação à matéria, tá? Eu me sinto assim sobrecarregada porque tem muitas matérias para estudar e assim por diante. E aí você pensa num peso na cabeça da pessoa para representar essa sobrecarga. Tá? E assim você vai buscando símbolos que façam sentido para você. Novamente, eu vou ficar aqui com a primeira coisa que me veio à cabeça, que é o caderno de 10 matérias. Mas ao invés de um caderno de 10 matérias, para essa coisa ficar surpreendente, eu vou pensar num caderno super grosso de 100 matérias. Então imagine a altura que teria um caderno desse. Coloca isso na sua cabeça. Assim como você colocou uma proveta gigante, coloca um caderno de 100 matérias na sua imaginação, para você não esquecer mais da palavra matéria. Corpo. O que o corpo me lembra? Corpo aqui na química certamente não é um corpo humano, mas a primeira coisa que eu lembrei é de corpo humano. Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei uma imagem de um corpo masculino, bem bonito por sinal, numa posição bem diferentona, tá? É claro que aqui eu estou usando imagens para ajudar vocês a imaginar. Quando eu estou estudando mesmo, eu não vou ficar procurando imagem, eu vou criar na minha cabeça, tá certo? E aí você pode criar a imagem de um corpo humano, você poderia pegar aquele homem vitruviano, que é aquele homem desenhado pelo Leonardo da Vinci, tá? Você pode dizer que isso se parece com um copo, e aí você estaria usando associação sonora, tá? Você pode se lembrar
de um corpo que você viu numa situação específica da sua vida, aí seria um evento da sua vida. Então você vai explorando aquelas perguntas até achar um elemento que realmente te ajude a lembrar da palavra corpo. Tá? Então eu vou... Agora, como que eu vou transformar esse corpo desse homem aqui numa coisa surpreendente? Eu vou imaginar que esse homem aqui, ele só é grande daqui para cima, e na verdade ele é um anão com as perninhas bem curtinhas, tá? Imagine que cena engraçada. Seria realmente bizarro. E aí eu nunca mais vou esquecer dessa imagem, e aí vou lembrar da palavra corpo, tá? E o que é um sistema? Sistema me lembra computador, mas talvez para você não lembre, aí você pode explorar outras perguntas, né? Um sistema se parece com o quê? Se parece com um telefonema, aí você lembra de um celular. O sistema me lembra alguma situação na minha vida? Me lembra aquele dia que eu estava louca tentando cancelar a TV a cabo e a pessoa dizia que não podia por causa do sistema, tá? Uma situação que quase não acontece, né, com a gente. Então você pode ir explorando várias perguntas até encontrar o símbolo que te satisfaça. No caso aqui, o símbolo que me satisfez foi o computador. Mas obviamente eu não vou lembrar de um computador qualquer. Eu quero fazer esse computador ficar surpreendente, ficar diferente, extravagante. Então eu vou lembrar daqueles computadores antigos que talvez a maioria de vocês nunca tenha visto pessoalmente, mas eu vi, que eram os computadores em que tudo era embutido junto com uma tela de vídeo antiga, aquela com a traseira grande, e as letras eram verdes. E você via os pontinhos que formavam as letras na tela. Esse computador se chamou XT. Foi o primeiro da família de computadores pessoais da Intel, né? O XT era o processador. Esses computadores tradicionais, né? Esses genéricos. Então, esse é um computador bem surpreendente, porque ninguém espera ver um computador como esse. Aliás, esse tipo de computador que eu coloquei aqui já é difícil de achar. A maioria das pessoas usa notebook hoje em dia, né? Então, essas são as palavras para as associações para as perguntas, tá? Mas elas só vão me ajudar mesmo quando eu tiver as respostas e eu juntar tudo numa cena só. E aí você vai ver o poder disso aqui. Então, na química, agora eu vou mais rápido, tá? Eu não vou passar associação por associação. Eu só vou dizer qual foi a associação que eu escolhi, por quê, e a gente vai ver a coisa rapidinho. Então, vamos lá. O que é química? Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Você vê que eu chamei atenção para duas palavras aqui. Matéria, que eu já criei uma associação, que era um caderno de 100 matérias. E tem a palavra transformações, tá? Eu não preciso lembrar que é uma ciência e que a ciência estuda alguma coisa, tá? Eu pego só o que é fundamental, que a química estuda o quê? Estuda a matéria. E o que mais? As transformações da matéria. Tá? Então eu preciso dessas duas palavras para lembrar da definição inteira. Essas são as palavras-chave. Tá? E eu vou mostrar aqui algumas anotações que eu fiz para você ver que tipo de anotação eu faço para lembrar disso na hora que eu for revisar. Então, a química é a proveta gigante, né, que está aqui, ok? E o que aconteceu? Eu tenho um caderno de 100 matérias, tá? Porque a química é a ciência que estuda a matéria. Ele está dentro de uma proveta gigante. Então, imagina que você pega uma proveta gigante, aí você olha bem funda, aí você olha lá para o fundo dessa proveta gigantesca e vê que tem um caderno de 100 matérias super alto, super gordão. E aí, de repente, o que acontece? Cada uma dessas milhares de folhas desse caderno se transforma em borboleta. Por que borboleta? Porque borboleta, para mim, é um símbolo de transformação. Porque a borboleta passa de lagarta, passa pela metamorfose e vira uma borboleta. Não é assim que se formam as borboletas? Então, sempre que eu vou usar a palavra transformação, eu uso como símbolo a borboleta, tá? Então, então, vamos imaginar essa cena. Eu preciso que você feche os olhos e imagine. Você pega uma proveta gigante, maior que um baldão, super alto. Aí você olha para o fundo dessa proveta, o que você vê? Um super caderno de 100 matérias, mega alto. De repente, aquelas folhas começam a se desmanchar ali por algum processo químico muito louco. E todas aquelas folhas viram milhares de borboletas para representar as transformações.
ok? Então, com isso, eu vou lembrar que a química é a ciência que estuda o quê? A matéria, por causa do caderno, e as suas o quê? Transformações, por causa da borboleta. Ok, então vamos ver a matéria, né? O que é matéria? Já que lá tinha matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, quais são as palavras-chave aqui? Espaço e massa. Porque não adianta ocupar lugar no espaço e não ter massa, né? Então, ocupa lugar no espaço e tem massa. Essas são as duas características. Quais as anotações que eu fiz aqui para me lembrar? Bom, matéria, a representação é um caderno gigante de 100 matérias. Eu pego e jogo esse caderno para cima. Eu tô com raiva, porque 100 matérias é muita matéria para estudar. Aí eu pego e jogo esse caderno para cima. Surpreendentemente, ao invés desse caderno cair na minha cabeça, ele sai voando para o espaço sideral. O espaço mesmo lá, tá um dia de noite, aí você vê as estrelas e tal, você vê aquele caderno, imagina isso na sua cabeça, tá? Você vê aquele caderno voando no espaço entre as estrelas, até que de repente ele finalmente faz o que era esperado dele e cai. Quando ele cai, aquela espiral, que nesse caderno é muito grande, que os cadernos de matérias têm, né? Essa espiralzinha que tem aqui na lateral, vira o quê? Um monte de macarrão, um monte enorme de macarrão, mais alto que você. Você veja que eu estou sempre puxando pro bizarro, né? Um caderno muito pesado que eu jogo para cima e voa até o espaço, eu teria que ter muita força, né? E aí passeia lá nas estrelas para eu lembrar bem do que eu estou falando do espaço. E quando ele cai, ele vira um monte de massa, um monte de macarrão, um monte enorme, tá? Com isso eu vou lembrar que matéria, né? Esse caderno que eu joguei pro alto, é tudo que ocupa lugar no espaço, porque ele passeou lá no espaço, e que tem massa, que é o que ele se transformou quando ele caiu, ok? Então, se você visualizou isso, você não vai mais esquecer a definição de matéria. Agora, o que é um corpo? Um corpo é uma amostra ou uma porção limitada de matéria. Então, é outra definição aqui. Tá? Amostra ou porção, ou seja, é um pouquinho, né? É um pouquinho ou um pocão, não importa, desde que tenha um limite. Limite de quê? De matéria. Então, o que diferencia o corpo da matéria é que o corpo é uma porção que tem limite da matéria, ok? Então, eu vou criar associações para limitada e matéria. Então, vamos ver quais as anotações que eu fiz aqui. Primeiro, o corpo é esse homem lindo, mas na verdade é um anão. Tem as pernas super curtas, super desproporcionais. E o que esse anão está fazendo? Primeiro, ele está em pé sobre o quê? Um caderno de 100 matérias. Por quê? Porque um corpo é associado com a matéria. Tá? E o que ele está fazendo lá? Ele está levantando uma placa com limite de velocidade daquela estrada. Então você vai imaginar ele numa estrada, que eu já estou localizando, para ficar mais fácil de visualizar. Então você está andando por uma estrada, de repente você vê o quê? Você vê um homem que da cintura para cima é lindo, da cintura para baixo tem as perninhas super curtas. Ele está segurando uma placa com limite de velocidade e para que essa placa fique numa altura boa, ele subiu em cima daquele caderno gigante de 100 matérias. Tá? Com essa cena, você vai lembrar então que um corpo é uma porção limitada, porque ele está mostrando a placa de limite de velocidade daquela estrada, de quê? De matéria, porque ele está em cima de um caderno de matérias. Ok? E você está passando na estrada. Que aqui eu estou localizando porque essa cena é um pouco mais difícil. E finalmente o que é um sistema? Vamos fazer uma revisão aqui, porque revisão sempre é bom, tá? Revisão é fundamental para a memória. Se você ainda não se deu conta disso, pelo amor de Deus, se dê. Então vamos lá, o que era a química? O que você olhou lá dentro da proveta gigante? Um caderno de 100 matérias. Então a química é uma ciência que estuda o quê? A matéria. A matéria e o quê? Ah, esse caderno se transformou lá na minha visão. A cada folha dele virou uma borboleta e as borboletas saíram voando pela proveta. Então, a borboleta é símbolo de quê? Da transformação. Então, a química estuda a matéria e suas transformações. Mas o que é matéria mesmo? Bom, o que eu fiz com esse caderno de 100 matérias? Eu fiquei com raiva dele, joguei para o alto e ao invés dele cair imediatamente, ele foi lá no espaço e deu umas voltinhas. Então, a matéria é tudo que ocupa espaço e faz o quê? O que aconteceu quando o caderno caiu? Virou um monte de
massa de macarrão. Então a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa, ok? E o que é um corpo, né? Quando eu olho para esse corpo aqui, o que que eu lembro? Eu lembro que na verdade ele é pequenininho, para não esquecer mais. E o que que ele estava fazendo no meio da estrada? Ele estava segurando uma placa com o quê? Com um limite de velocidade. Então, e onde que ele estava? Ele estava em cima de um caderno de 100 matérias para compensar as pernas curtinhas dele. Então, o corpo é uma porção limitada de matéria, ok? Então, só para a gente fazer uma revisão, que isso é importante. O que que é um sistema? Só para a gente fechar aqui. O sistema, a representação dele é aquele computador de tela verde, né? E a coisa que eu quero memorizar o conceito, né? É um corpo submetido a uma transformação. Então, é um corpo, que é aquele carinha lá, que é bonitão por cima e embaixo ele tem umas perninhas de nada. E ele está submetido a uma transformação. A gente já sabe que o símbolo da transformação é a borboleta. Como que a gente imagina isso? Imagina que você está diante daquele computador antigão com letrinhas verdes, tá? E aí esse homem sai desse computador, o que é uma coisa completamente inusitada, porque aquele computador não tinha imagem. Ele só tinha muito mal e porcamente letrinhas verdes feitas de pontinhos que você via na tela, tá? Então ele sai dali, aí ele olha para você e começa a se retorcer e se transforma numa borboleta minúscula, que é uma borboleta só. Por quê? Porque aqui eu tô falando de transformação, é singular, tá? Então aquele homem enorme, de grande e tal, exceto pelas pernas, ele pula para fora do computador, dá uma olhada para você, começa a se retorcer, passa por todo o processo de transformação e volta voando para dentro do computador. Isso é uma cena, ok? Então, o que é um sistema? É um corpo. Então, eu vou lembrar do sistema. O que aconteceu com o sistema? Saiu o homem. Então, o homem é a representação de quê? Do corpo. O que aconteceu com esse homem? Ele se transformou numa borboleta. Então, é um corpo submetido a uma transformação. Certo? Então, essas são os quatro conceitos que a gente memorizou. Sendo que eu revisei aqui um bocado. Quanto tempo levou? Agora no meu computador são 21h12. Quer dizer que eu levei 18 minutos. Tá? Então, eu vou depois discutir com vocês se vocês acham isso pouco ou muito. Mas antes disso, assim, eu já ia falar, né? Para vocês anotarem o tempo aí. Eu já fiz a conta aqui, deu 18 minutos. Mas mais importante do que o tempo, a gente vai discutir o tempo. Não estou esquecendo dele, não. Mais importante do que o tempo é o quanto você lembra. Olha, parabéns para você que chegou até aqui. Isso quer dizer que você está realmente comprometido em ter uma memória e uma aprendizagem melhores. Se você ainda não deu, dá aquele joinha básico. E eu queria te dizer que essa é só uma das 9 aulas de um dos bônus da Tribo Estudiosos. Então, se você quer aprender vários métodos como esse que você acabou de aprender e ainda ter a minha orientação individualizada, vai no link que está aqui embaixo, conhece a Tribo Estudiosos, que eu estou esperando você dentro da tribo mais estudiosa do Brasil.